Convido você a abrir a sua Bíblia comigo em 2 Pedro, no capítulo 1. Nós vamos meditar na palavra de Deus neste momento, e Deus, com toda certeza, vai nos ensinar coisas importantes aqui. Amém, pessoal? Queridos, mais do que você cantar, mais do que você expressar alegria, que é muito importante, é você também ter fundamentos. Amém, pessoal? E essa palavra é uma palavra que eu gostaria que você desse atenção, mas pegasse ela com carinho e dissesse: eu preciso fazer isso. Amém? É preciso existir de cada um de nós a predisposição de viver o que está escrito aqui. Isso aqui vai levar você um amadurecimento. O apóstolo Pedro, através dessa passagem, nos mostra que a vida cristã, ela é um processo contínuo. Você começou, mas você está dando continuidade a esse crescimento da sua vida cristã, ou você está estagnado? É preciso que você entenda que a nossa vida com Deus é um processo de crescimento. Amém? Diga: eu não posso parar no crescimento espiritual. 2 Pedro capítulo 1, do versículo 1 em diante, nós vamos ver aqui o que o apóstolo Pedro faz. Grandes ensinamentos. 2 Pedro capítulo 1 e versículo 1, 2 Pedro 1, 1. Os irmãos vão postar aí, você pode acompanhar pelo telão. Vou ler com vocês. Simão Pedro, servo de Jesus Cristo, os quais que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Então, começa aqui fazendo uma observação, presta atenção. Ele começa se identificando. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, os que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Repita comigo: alcançaram fé igualmente preciosa. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e diga: sua fé é tão preciosa quanto a minha. Daí diz o seguinte: igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus. Então não é mérito nosso, é pela justiça de Deus através de Cristo na cruz. Amém? E Salvador Jesus Cristo. Aí ele diz, agora é um cumprimento: graça e paz vos sejam multiplicada. Como que eu multiplico a graça e a paz na minha vida? Aí ele diz: pelo conhecimento de Deus. Não é ter informação sobre Deus, é ter conhecimento de Deus. Como me relaciono com Deus, quem é Deus, quem sou eu diante de Deus. Amém, pessoal? Essas três coisas precisam estar norteando a minha vida. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Conhece Deus? Conhece quem é você diante de Deus? Conhece Jesus? Conhece qual é a sua realidade diante de Jesus Cristo? Então, isso vai fazer você multiplicar na sua vida a graça e a paz. Glória a Deus. Quer multiplicar a graça, o favor de Deus? Conheça quem é Deus e conheça quem é Jesus Cristo. Quer multiplicar a paz? A mesma coisa, é por meio do conhecimento. Aí diz assim, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Olha só o que está dizendo: visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida. Digam glória a Deus. Quando Deus, Ele deu a nós o poder dEle, Ele também nos deu tudo que diz respeito à vida. Então, meu querido, o que você precisa, você já tem, é o poder de Deus. Com este poder de Deus, você tem tudo que diz respeito à vida. Amém, pessoal? Agora, quem é esse poder de Deus? Esse poder de Deus é o Espírito Santo habitando dentro de você e operando por meio do nome de Jesus Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo está na sua vida. O poder de Deus está em você, mas ele opera por meio de Jesus. Pelo nome de Jesus. Quando você diz em nome de Jesus, é o poder de Deus em ação. Quando Deus te deu esse poder, Ele te deu tudo que diz respeito à vida. Então o que você precisa? Use o poder de Deus. Amém, pessoal? Entenda, o poder de Deus está disponível para a igreja, e nós somos a igreja de Cristo. Continuemos. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Agora como? Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Percebe que sempre está relacionando conhecer.
Se você não conhecer, meu irmão, você perde bênçãos. Se você não conhecer como o poder de Deus opera, você tem todo o poder, mas não desfruta deste poder. Amém? Continuemos. Aí ele diz assim, vou ler de novo o versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Olha agora, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto, olha agora começa a mensagem, e vós também, pondo nisto mesmo, toda a diligência. Então aqui está falando de uma ação que você tem que tomar. Você tem que pôr nisto toda a diligência. Você tem que dar atenção a isso. Você tem que aplicar o coração a isso. É uma atitude minha e sua. Deus, ele te deu a fé preciosa. Ela está dentro de você. Diga comigo, eu recebi fé preciosa. Ela habita dentro de mim. Diga, eu recebi o poder de Deus. Ele está em mim. Amém? Bom, Deus, ele te deu o início, ele te deu o fundamento. Agora ele está dizendo, agora coloque toda a diligência, toda a atenção, todo o esforço no que eu vou dizer. Olha o que ele disse. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, repita comigo, acrescentai. Então Deus está dizendo que você tem que acrescentar. Acrescentai a vossa fé a virtude. Diga comigo, eu preciso acrescentar a minha fé virtude. Amém, pessoal? Você tem que tomar essa atenção, essa decisão. Você tem que tomar essa iniciativa. Deus, ele te deu fé, ele te deu poder, ele te deu tudo o que você precisa. Só que ele está dizendo, meu irmão, que a vida cristã é um processo, é um crescimento contínuo. Você recebeu o início de tudo, você recebeu o fundamento, agora você tem que dar continuidade nisso. O que ocorre? Muita gente para no que recebeu. Muita gente não busca uma renovação. Muita gente não busca estar sendo cheio do Espírito Santo. É preciso que você entenda que quando você recebeu Jesus, você recebeu fé. Quando você recebeu Jesus, você recebeu poder. Você recebeu o Espírito Santo, mas é preciso você dar continuidade a isso. Se você não dá continuidade a isso, você vai ser uma cisterna sem água. Você vai ser um poço vazio. A sua vida vai se tornar, apesar de ter recebido os ingredientes necessários para ser uma potência, você vai se tornar, com o passar do tempo, uma pessoa vazia, e o diabo vai entrar para colocar você contra a sua fé, levar você a duvidar do seu Deus. O diabo tem uma coisa que você precisa entender, ele é perseverante. Ele espera o momento certo e o momento oportuno. Mas ele só vai conseguir êxito quando você e eu não darmos atenção àquilo que a palavra de Deus diz e ficarmos vulneráveis ao ataque dele. Se nós não cumprirmos a palavra, nós seremos enganados e seremos pessoas com potencial, mas destruídos. É como aquele exército de um vale de ossos seco. Era um exército, mas estavam num vale de ossos seco. Não vai resolver você ser uma potência. Sem vida, você está morto. E Deus está dizendo, eu te dou o início, eu te dou o ponto de partida, eu dou tudo o que você precisa, mas você precisa dar continuidade. Por isso a palavra de Deus vai dizer que muitos começam no espírito e terminam na carne. Por quê? Porque não dão continuidade. Meu irmão, entenda uma coisa, lá em Atos capítulo 2, versículo 1 em diante, nós temos a descida do Espírito Santo. Ali está o relato de pessoas que foram cheias do Espírito e saíram dali fazendo coisas maravilhosas. Pedro e João curou o aleijado,
pessoas foram convertidas, grandes coisas aconteceram, mas aquele preenchimento do Espírito Santo não durou para todo o tempo. Eles precisaram ser novamente cheios do Espírito. Então você precisa de tempo em tempo ter uma unção fresca sobre a sua vida. Repita comigo: eu preciso de tempo em tempo ter uma unção fresca sobre a minha vida. Amém? Se você foi cheio um dia, não pense que isso vai durar para toda a tua vida até você ir para a glória. Não vai. Você precisa de tempo em tempo estar sendo cheio do Espírito Santo. Quando você lê Atos 2, você vai ver aquele povo sendo cheio do Espírito. Atos 4, eles são cheios de Espírito de novo. Quando a palavra de Deus diz, enchei-vos do Espírito, a palavra enchei-vos é uma palavra que remete à continuidade. Enchei-vos. Você tem que dar continuidade nisso. Não é se encha, ponto final, já fui cheio e agora estou garantido até a partida dessa vida para a glória. Quantas pessoas estão desanimando na fé, enfraquecendo, eram pessoas fervorosas, eram pessoas valentes na fé, foram enfraquecendo, perderam a espiritualidade e agora até estão desviadas, distante de Jesus. Por quê? Porque viu isso, viu aquilo outro. Não, porque estão mortos espiritualmente. Porque uma pessoa vive espiritualmente, ela diz como o apóstolo Paulo, nada me separa do amor de Deus. Ela sabe que nada é capaz de interferir no relacionamento dela com Deus. Por quê? Porque ela tem uma chama acesa no coração. O que move ela não é os olhos, mas é a presença de Deus no interior dela. Ela fala igual falou o homem de Deus: quem vocês vão servir? Eu não sei quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, pessoal? Falam como Gideão: até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Se Deus é Deus, sirva-o. Se Baal é Deus, sirva Baal. Mas não fique cocheando em dois pensamentos. Por que uma pessoa cochia em dois pensamentos? Porque se esvazia do Espírito Santo. Porque ela recebe no início da caminhada espiritual a porção do Espírito, a fé igualmente preciosa. Ela recebe a presença de Deus, o poder de Deus, mas ela fica estagnada. Quando ela chega na igreja, ela abre o coração, ela busca, ela quer ser cheia daquela presença, Deus dá. Mas aí ela estagna. Só que você tem que entender, meu irmão, que se você não tirar a água desse poço, ele não vai jorrar. Consegue entender? Se você ficar ali guardando para você essa presença de Deus, não fluir de você, você daqui a pouco não tem mais a presença dele em você. E quantos são assim, meu irmão? Você tem que fluir, você tem que buscar. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você dá, mais você recebe. Consegue entender, sim ou não? A palavra de Deus está dizendo que nós temos que tomar atitude. Acrescentai à vossa fé a virtude. Então a sua fé, meu irmão, precisa ser acrescentada nela a virtude. O que é a virtude? Virtude, meu irmão, é uma moral exemplar. É uma pessoa virtuosa. Amém, pessoal? Se você não acrescentar a sua fé aí, a virtude, você terá uma fé que ninguém vai querer olhar para você, meu irmão. Quantas pessoas têm até fé, mas não tem moral, irmão? É uma pessoa mentirosa, é uma pessoa que promete as coisas, não honra, é uma pessoa que murmura, é uma fé sem virtude. Ela pode orar no nome de Jesus, ela pode fazer muita coisa, mas é uma pessoa que mente, é uma pessoa que promete as coisas, não cumpre, é uma pessoa que está na igreja, reclama de tudo, é uma pessoa que chega em casa, briga com todo mundo, ela não tem uma fé com virtude. Consegue entender? O que adianta essa fé sem virtude? O que adianta essa fé sem a natureza de Deus? Essa fé, ela vai, com o passar do tempo, se tornar inoperante. Consegue entender, gente? Vamos continuar? E vós também, ainda o versículo 5, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude, ciência, conhecimento. Você tem que ter uma fé inteligente. Repita comigo, uma fé inteligente. Diga, eu preciso ter uma fé inteligente.
Tem gente, irmão, que confunde fé com tolice. Amém? Tem gente que confunde fé com tolice. Nós precisamos ter uma fé inteligente. Quem entende, diga glória a Deus. Já dei esse exemplo milhares de vezes, mas vou dar novamente. 2 jovens ouviam um pastor na Coreia do Norte dizendo uma mensagem que todos nós conhecemos, que Pedro andou sobre as águas. Deu uma enchente na região deles, eles estavam indo para a igreja, aquela enchente estava impedindo eles chegar na igreja, um olhou para o outro e diz: o pastor disse que Pedro andou sobre as águas, vamos entrar aqui, vamos andar sobre as águas. Pularam para dentro d'água, a água arrastou eles, eles morreram, foram uma vergonha, um escândalo. Isso é fé ou tolice? Tolice. Jesus falou para Pedro: vem, anda sobre as águas, mas não disse para eles. Havia uma necessidade ali, para aqueles jovens não havia necessidade. E quantas pessoas fazem a mesma coisa na área da saúde? São tolos, não têm uma boa alimentação, não fazem o que precisa ser feito, não se cuidam, e depois vai amarrar o diabo dizendo: sai doença, ou diabo, vai embora com a doença. Meu irmão, não seja tolo, não seja tolo. Existem princípios que você precisa cumprir. Se você não cumpre os princípios, não amarre o diabo, porque o diabo não será amarrado. Consegue compreender? Quem está comigo, diga graças a Deus. Tem pessoa, meu irmão, que ela está sendo tola e está achando que age pela fé. Não, meu irmão, a fé tem que ser inteligente. Amém, pessoal? Se você está fazendo a sua parte, tudo certinho, e aconteceu uma enfermidade, ore em nome de Jesus. Mas se você não fez a sua parte, meu irmão, não queira dizer que é o diabo, não, foi você mesmo. É claro que o nome de Jesus opera em todos os contextos, mas feche a porta. Estão me compreendendo? Tem gente, meu irmão, que não cuida da alimentação, vive uma vida desregrada, depois ele amarra o diabo. É o diabo? Eu sou advogado do diabo aqui? Não, o diabo continua não prestando, mas a gente tem que colocar os pingos nos i. Amém, pessoal? Tem mulher que chega em casa, meu irmão, e é uma louca dentro de casa, e o marido se esfria, aí vira um relacionamento todo conturbado. Ah, é o diabo. Não, você que é louca. Amém, pessoal? Eu estou dizendo que o diabo não age, estou dizendo que o diabo só está tendo poder para agir porque tem uma legalidade. É um marido todo estúpido, é um cavalo, é uma pessoa sem educação, opressora, é uma pessoa que não sabe conversar. E aí a esposa se esfria, fica desanimada, vive um relacionamento conturbado. Adianta amarrar o diabo? Não, muda o comportamento. Nós precisamos ter uma fé inteligente. Eu estou fazendo a minha parte? Sim, então amarro o mal, irmão. Eu não estou fazendo a minha parte, então vou arrumar meu jeito e depois eu vou amarrar o mal. Eu não estou cumprindo o meu papel, eu vou cumprir então, depois eu amarro a força das trevas. Consegue entender, meu irmão? É fechar a porta e depois agir. Não é querer expulsar o diabo com a porta aberta. Estão aqui comigo, gente? Quem está comigo, diga graças a Deus. Nós precisamos vigiar, meu irmão. Precisamos vigiar. Está num relacionamento, meu irmão, na vida íntima, aquele desânimo, você fica lá, é o diabo. Não, irmão, vai no médico, é hormônio. Não tem nada de diabo, não. Às vezes você está precisando fazer reposição hormonal e você fica nessa fé tola. Estão me compreendendo? Alô? Estão comigo, sim ou não? É o Satanás, apóstolo. É o demônio da impotência. Não, meu irmão, o demônio da burrice. Expulsa isso aí, vai lá no médico, chega para o doutor, fala: doutor, não estou bem, vamos fazer o exame, fez tudo que tem que fazer. Ah, apóstolo, está tudo certo. Ah, agora você pode amarrar o mal, irmão, porque aí é espiritual. Consegue compreender, gente? É um desânimo, está casado, aquele desânimo. Não, é porque eu estou desanimado mesmo, apóstolo. Meu irmão, cumpra o seu papel. Minha irmã, cumpra o seu papel. Não aceite. Depois não adianta amarrar o diabo. Fecha a porta, depois você amarra o diabo. Quem está comigo, quem me ama ainda, diga graças a Deus. Não adianta, meu irmão, eu te iludir. Não adianta mentir para você. Amém, pessoal? Uma vez estava lá na igreja do Jardim Amanda, chegou um irmão para mim e falou assim: apóstolo, faz 20 anos que eu não tenho intimidade com a minha mulher. Faz 20 anos, apóstolo. O senhor ora por mim? Eu falei: não vou orar não, irmão. Como assim, apóstolo? O irmão falou que tem um demônio que entra nos nossos órgãos genitais. E eu falei: não, meu irmão, você vai procurar um médico, você procura tal médico, pede para fazer o exame. Passou um tempo, veio o irmão todo feliz. Aí, apóstolo, era isso mesmo. Era isso mesmo, apóstolo. Agora, por que as pessoas ficam fazendo isso? Porque tem pastor que mente.
É fácil falar que é o diabo, meu irmão. Estão me compreendendo? Porque se eu falar que é o diabo, eu já peço logo uma oferta para o diabo sair. A religião funciona em cima disso. Irmão, tem que fazer uma oferta para esse demônio sair. Não, irmão, você tem que fazer uma oferta porque Jesus te abençoou. Você tem que dar o dízimo porque Jesus te abençoou. Você tem que dar uma oferta porque você é grato àquilo que Jesus já fez por você. Amém, pessoal? Não tem que pôr medo para fazer a coisa. E aí o irmão ficou todo feliz. 20 anos, meu irmão, vivendo dentro da igreja, com essa mentira nas costas dele. Meu irmão, é muito tempo perdido. Você imagina, quem nasceu quando começou o sofrimento dele, estava casando, e o sofrimento dele ainda estava lá, irmão. Que tristeza desse irmão. Amém, pessoal? O irmão está lá todo feliz, alegre, sorridente. É isso que nós precisamos entender. A fé precisa ser uma fé inteligente. Se você não tem uma fé inteligente, você cai na armadilha da religião. Mas o que você tem que fazer? Acrescentar à sua fé a inteligência. Acrescente, meu irmão. Não tenha uma fé tola. É demônio, expulsa o demônio. Não é demônio, trate a situação. Não temos que entrar nessa religiosidade que escraviza as pessoas dizendo é demônio, e a pessoa fica, sai Satanás, e não é. E se a pessoa não vigia, o diabo engana a pessoa dizendo o seguinte: Deus não existe. Olha quanto tempo você está orando, quando na verdade era só uma mudança de comportamento. Amém? Estão comigo ainda? E a ciência temperança, ou seja, até na inteligência, na sabedoria, você tem que ser equilibrado, temperado. Amém? Você tem que acrescentar isso. Acrescentai, e a temperança. E a temperança, paciência. Diga assim: a minha fé precisa ser uma fé paciente. O que é uma fé paciente? É uma fé vagarosa? Não, é uma fé perseverante. Amém, pessoal? Não é uma fé vagarosa, não é uma fé passiva, é uma fé perseverante. Eu preciso colocar na minha fé a perseverança. Amém, pessoal? É eu que tenho que acrescentar isso. Deus não vai acrescentar, sou eu. Continuamos. Deixa eu ver onde eu parei aqui. A paciência. E a paciência, piedade. O que é piedade? É dó? No sentido bíblico, não. Piedade é tudo que diz respeito às coisas sagradas. Então, a minha paciência, ela tem que estar dentro do contexto de tudo aquilo que é sagrado, bíblico. Porque senão eu passo a ser permissivo. Percebe como que a paciência perto de ser permissivo é muito... ao lado do permissivo é muito parecido. Se você não for uma pessoa que está dentro dos parâmetros bíblicos, você passa a ser permissivo e chama isso de paciência. A pessoa está pisando em você, você está sendo permissivo, você fala, não, eu sou paciente. Não, irmão, você está sendo permissivo, está tendo abuso. Então a paciência não está relacionado a ser abusado e você ficar sofrendo calado. Isso não é paciência. Consegue entender, pessoal? Isso não é paciência, isso aí é permissão. Você está sendo permissivo. Você tem que ser paciente. A paciência está dentro dos parâmetros da palavra de Deus. Por isso você tem que acrescentar a paciência, você tem que acrescentar na paciência a piedade. Tudo aquilo que diz respeito às coisas sagradas. Deus nunca vai colocar você numa situação para você ser permissivo. O outro está pisando em você e você fala, eu sou paciente. Nem sempre. Não confunda. A pessoa está te torturando dentro de casa, você fala, eu sou paciente. Não, meu irmão. Tem princípios que regula isso. A pessoa está te torturando, está te agredindo, isso não é paciência. Você está sendo permissivo. Se posiciona. Você é filho de Deus. Filha de Deus. Não permita. Amém, querido? Não permita. Eu vou orar, estou sendo espancado, eu vou orar. Não, não tem que orar aí não, irmão. Isso aí é tolice. Isso aí não é fé. Você tem que se posicionar. Então, entenda a paciência dentro dos limites bíblicos. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Continuemos.
E a piedade, o amor fraternal, o amor de irmão. E ao amor fraternal, caridade, que é o amor de doação, de renúncia. Por quê? Olha agora, se em vós houver e abundarem essas coisas, olha só, porque se em vós houver, se é condicional, se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéril no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há essas coisas, é o que, igreja? Cego, nada vendo ao longe, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Digam glória a Deus. Acrescente à sua fé esses ingredientes, irmão. Eu sei que eu falei de muitas coisas aqui, o tempo é curto, talvez você não gravou tudo, mas aquilo que te chamou a atenção é isso que Deus quer tratar com você. Desses ingredientes que você tem que acrescentar à fé, aquilo que te chamou a atenção é isso que Deus quer que você tome uma atitude imediata e acrescenta a sua fé. É a paciência. Tenha uma fé paciente. Para de ser desesperado. Eu quero que Deus me responda agora. Irmão, Deus sabe o momento de responder. Não governe Deus. Deus é Senhor. Mas eu estou sofrendo. A palavra de Deus diz que não vem tentação que não seja humana. E com ela Deus dá o escape. Deus não permite você ser tentado além das suas forças. Se ainda não acabou, fica firme, porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Amém, pessoal? Agora, não queira mandar em Deus. Ouça a voz de Deus e não queira mandar de Deus. É paciência, seja paciente. Eu quero que Deus transforme isso para ontem. É mesmo, meu irmão? Talvez Deus vá usar isso para mudar alguma coisa em você. Se a coisa ainda não mudou, talvez Deus está querendo tratar alguma coisa em você. É difícil isso, mas é verdade. Aprenda logo o que Deus quer. Amém, querido? Aprenda logo. Quanto mais rápido você aprender, mais rápido você se livra de situações. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Vamos falar com Deus. Se põe de pé em nome de Jesus. Se põe de pé. Enquanto eu ministrava, Deus falou com você. Fale agora com Ele. Feche os seus olhos. Eleve seus pensamentos a Deus. Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus, ouvimos a sua voz, ó Deus. Entendemos, ó Pai, que o Senhor deseja, Senhor, que nós venhamos acrescentar à nossa fé as qualidades mencionadas aqui, para que possamos crescer na graça e no conhecimento. Meu Deus, nós aprendemos hoje, Senhor, que a vida cristã é um processo de crescimento contínuo. Por isso, Senhor, nós não podemos nos contentar apenas com o início da nossa caminhada na fé, mas nós devemos buscar com diligência crescer em todas as qualidades. Meu Deus, ao fazermos isso, nós nos tornaremos cada vez mais semelhantes a Cristo. Ao fazermos isso, ó Senhor, nós refletimos a sua glória, nós vamos refletir o seu amor ao mundo, Senhor. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, ouça a oração da tua igreja agora, ouça a oração do teu povo, Senhor. Inclina os seus ouvidos, ó Deus. Aqui tem pessoas que estão dizendo: Pai, eu preciso acrescentar à minha fé a virtude. Eu preciso acrescentar, meu Pai, na minha fé, Pai. Porque, meu Deus, se eu não tiver uma vida moral, se eu não tiver, ó Deus, acrescentado à minha fé uma vida moral, uma virtude, a excelência, eu não vou poder viver, Senhor, para manifestar sua grandeza. A fé é o alicerce de tudo, é onde tudo começa.
Sem fé nós não podemos te agradar, Senhor. Mas o Senhor também diz, ó Deus, o Senhor faz um alerta, que a fé não pode ser estática. O Senhor faz um alerta dizendo que a fé deve crescer, que ela deve ser nutrida e fortalecida com ingredientes que nós vamos dar a ela um crescimento, Pai. Oh meu Deus, ouça a sua igreja. Fale com teu Deus, querido. Abra os seus lábios e fale com o seu Senhor. O que é que você viu agora? O que é que Deus falou com você agora que precisa ser acrescentado? O que é que você ouviu Deus falar agora que você precisa acrescentar? Peça a Ele agora. Fala: Senhor, eu quero isso. Eu quero, Senhor, viver para ser luz. Eu quero viver, Senhor, para manifestar a sua grandeza, Senhor. Fale com o teu Senhor agora, querido. Isso, abra os seus lábios, faça a sua oração. Não fique inerte. Não fique calado agora. É o seu momento de se posicionar. É o seu momento de falar com Deus. É o seu momento de buscar em Deus ajuda para viver o que Ele tem para você. Fale com teu Senhor. Fale com teu Deus agora e peça a Ele. Diga: Senhor, me ajude a viver o que o Senhor tem para mim, Senhor.